Vamos dar continuidade nesse assunto, até para a gente entender um pouquinho melhor o cenário, todas essas projeções, né, a respeito da PEC, do teto, daquilo que vai ser feito. E a gente tem aqui um estudo da XP Investimentos que apontou que a dívida bruta do governo federal pode chegar a 97,5% do PIB até 2030. O cálculo conta com a aprovação da PEC em 175 bilhões de reais e ainda um aumento real dos gastos a partir do ano que vem. Vamos conversar com a Priscila Asbeck, que já está aqui com a gente, vai conversar conosco. A gente estava conversando agora há pouco, né, Pri, com um membro aí do grupo de transição, que inclusive, depois da pergunta da Marcela, revelou, né, que pelo menos a expectativa é desse valor de 175 bi mesmo. Exatamente. Acaba gerando um monte de problemas, né? Se você vai aumentar a quantidade de gastos, as contas acabam ficando também prejudicadas por isso. Exatamente. Bom dia mais uma vez, Jairo, Marcela, todos que nos acompanham. Bem-vinda de volta das férias, Obrigada. viu? Tô feliz de estar de volta, parece que passou tanta coisa, né, nessas últimas 2 semanas que dava até aflição. Então, estamos aí de volta para tratar então desses vários assuntos, transição de governo. Então, vamos falar sobre essa questão especificamente da PEC de transição. Então, a gente viu agora esse membro da transição, o professor Antônio Correio da Lacerda, falando que deve ficar em 175 bilhões. E esse estudo da XP, ele mostra exatamente qual que é a consequência desse valor dentro da PEC de transição. Porque ao fazer a PEC, o que acontece? O governo consegue tirar o Bolsa Família do teto, então ele resolve aquele problema de não incorrer em crime de responsabilidade, mas não resolve vários outros problemas. A gente vai ver aqui então na tela quais foram as projeções que foram traçadas aqui se a gente tiver diferentes cenários. Primeiro cenário, que é essa linha azul, seria o waiver, ou seja, essa licença de 175 bilhões de reais, mais o reajuste do mínimo pela inflação, como já é a regra atual. Nisso, a dívida bruta do governo, o endividamento do governo como percentual do PIB, já subiria dos atuais 76% para 88,3%. Supondo que, além dessa PEC de transição, em 175 bilhões de reais, houvesse um aumento de 1 ponto percentual acima da inflação, o endividamento bruto sobe para 92,5%. E se o aumento for de 2% do mínimo acima da inflação, a dívida bruta sobe para 97,5%, segundo essas projeções que foram feitas pela XP. Só para a gente ter uma base de comparação, a nossa dívida já está acima da dívida de outros países emergentes, que varia entre 40% a 60%. Qual que é o problema desse endividamento subir? A percepção de risco do país tende a piorar, o dinheiro sai do país, tem uma fuga de capital, porque aqui o risco fica maior. Os juros podem ficar altos por mais tempo, inclusive o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, acabou de falar disso, que existe uma queda da Selic contratada, mas ela pode ficar alta, estacionada nesse patamar alto por mais tempo se o fiscal piorar, se as contas públicas piorarem. E aí o que acontece é que, com o dinheiro saindo do país, isso gera inflação. E aí um cenário de inflação prejudica justamente a população que seria beneficiada por esses auxílios. Então, esse é o cenário que a gente tem aí com esse caso aqui de aumento além da PEC da transição, com um aumento acima da inflação. E aí eu estava conversando com alguns economistas, estava conversando com o Murilo Viana, que é especialista em contas públicas, para perguntar o que vai acontecer daqui para frente, qual que é o arranjo que vai ser feito. O que ele falou é que tudo que vai acontecer aqui com a trajetória da dívida pública e como que isso vai ser percebido e se de fato a percepção de risco vai aumentar, tudo vai depender do arranjo que vai ser feito. Porque se, por exemplo, o auxílio ele sair do teto por 1 ano, é um cenário. Se ele sair por 4 anos, é outro cenário. E o custo político disso vai ser maior ou menor. Se for por 4 anos, o custo político é maior, então o Centrão pode ganhar mais espaço nos ministérios, pode pedir mais valores ali relacionados às emendas de relator, ao chamado orçamento secreto. Então isso piora ainda mais esse quadro fiscal, que já é um quadro que acaba preocupando. E, mais uma vez, vale reforçar, os economistas são unânimes, a população precisa de mais benefícios sociais, mas se isso não for feito de forma planejada, acaba sendo um tiro no próprio pé. Muito bem, Pri, obrigada, viu? Ótimo cenário aí pra gente entender também o que isso pode significar, né? Pode significar que a conta vai chegar e pode chegar pior do que tá Dá um agora, alívio né? temporário, né? Que é um pouco de como as coisas têm sido feitas na nossa economia, né? Resolve um problema pontualmente no curto prazo, mas cria um problema maior pro longo prazo. É quase como pagar a dívida usando um empréstimo? Mais ou menos isso? Exato. Eu gosto de falar que é como se fosse usar o cartão de crédito, né? A gente tem uma sensação boa na hora que faz a compra. Não, tô comprando aqui, tô uma sensação boa. Tem dinheiro, mas lá na frente a conta vem, né? A fatura vem depois, né? Aqui no caso talvez venha daqui nos próximos anos, né? Demora um pouquinho mais, mas a fatura chega.